Zeferino Tomás. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Cucama. Muito boa noite, Rodrigo Sabás. Muito boa noite, a colega de painel, Dr. Sandro Miguel. E boa noite à classe dos taxistas, os operadores de transportes públicos, os nossos lotadores, os nossos vulgos chamados Cupapata e também os nossos homens que eu amo muito, lotadores. Sim, senhora. Então, disposto para falarmos sobre os transportes. Sempre preparado. E refletir tudo em torno do assunto. Estamos preparados Sim, para senhora. tornar o nosso cuito em conjunto a nossa paixão. Viva! Boa noite também, de igual modo, ao Dr. Sandro, empresário e, por sinal, também economista. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Também o meu muito boa noite ao nosso diretor, Zeferino, a quem também aproveito para felicitar-lhe pela recondução ao cargo e auguro que ao longo, digamos, da sua empreitada venha a proporcionar-nos melhores momentos ao nível da mobilidade da nossa província. Uma boa noite também extensivo aos prezados ouvintes da Rádio Cucama. Viva! Então, doutor, disposto para falarmos sobre os transportes? Claro. Os transportes públicos. Deixa-me fazer aqui se calhar uma pequena chamada de atenção. Eu acho que falar de transportes não equivale a falar sobre mobilidade urbana, não é? Uhum. E falar, até porque para os ouvintes perceberem, transportes, vamos dizer, públicos ou transportes coletivos acabam por ser um subgrupo dentro da mobilidade urbana. E falar apenas de transportes, nesse caso até coletivos, não é? Estaríamos não só a amputar a abordagem, como em consequência também as soluções para os eventuais problemas que poderiam ser levantados cá durante a nossa discussão. Então, poderia já aproveitar a ocasião, fazendo a mesma pergunta, que são transportes públicos. Eu poderia começar com o Zeferino, mas eu quero aproveitar a ocasião, Dr. Sandro, que nos explique então o que são transportes públicos. Bem, se quiser fazer ao nosso estimado diretor, eu agradeço, eu não me importo de esperar, Ok. por amor de Deus. Então aproveitamos. Senhor diretor, o que são transportes públicos? Obrigado mais uma vez, obrigado, Dr. Sandro. Transportes públicos ou coletivos são aqueles transportes gerenciados principalmente pelo poder público ou pelas empresas privadas por meio de um regime de concessão, normalmente administrado por horários programados e que operam em rotas estabelecidas. Deixa-me só aqui desmistificar a palavra poder público. Poder público é o conjunto de órgãos com autoridade para realizar os trabalhos do Estado, constituído por poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E esta palavra também podemos dizer que esses três poderes podem ser considerados como poderes políticos. É tudo. Obrigado. Muito bom. Eu queria nesta resposta, eu queria passar ao Dr. Sandro, na pessoa que conhece outras realidades, contextualizando à luz da nossa realidade. Qual é a análise, ou qual a análise que o doutor faria quanto à nossa realidade sobre as atividades dos transportes públicos no Cuito? Bem, eu preferia colocar a discussão ao nível da mobilidade urbana. Okay. E se calhar dentro da mobilidade urbana falamos, como é óbvio, dos transportes públicos, os transportes coletivos, não é? Fundamentalmente estes. Mas antes disso, permite-me fazer um pequeno enquadramento para que os nossos ouvintes também possam perceber. É que, imagine, nós, 1975, deu-se a independência do nosso país, e bem, tornamos-nos independentes da antiga potência colonizadora, mas, no entanto, acabamos herdando uma série de, digamos, infraestruturas e de patrimónios que pertenciam à antiga potência colonizadora e que depois foram transformados em bens
públicos, ou seja, bens nacionalizados pelo governo de Angola. Este património, dentre eles, inclui-se, por exemplo, as empresas de transportes coletivos, não é, que já vinham do tempo da época colonial, que foram nacionalizadas essas empresas e foram rebatizadas no fundo. Na década de 80, fruto do fraco investimento que se deu ao nível dessas empresas de transportes públicos, ou seja, que não acompanharam o desenvolvimento da população angolana, e associado a isto, a determinados problemas ao nível do emprego, surge na década de 80 aquilo que a gente chama hoje dos candongueiros. Mas veja que os candongueiros são, digamos, uma falência do sistema, por um lado, que foi, de alguma forma, bem aproveitada, esta falência, por grupos de cidadãos, e começaram a fazer as corridas em Luanda. Mas esta solução precária decorre exatamente da ausência de investimento e que provocou a falência. Mas o que aconteceu é que, ao longo deste período para cá, aquilo que fomos fazendo é a contínua, digamos, falência do sistema, que, por força disso, o governo entendeu encontrar um critério para licenciar, digamos, as pessoas que prestavam esse tipo de serviço. Bom, mas isso não devia ser a solução definitiva. Hoje nós pegamos numa solução, digamos, precária, digamos, muito frágil, de um determinado contexto, e acabamos por licenciar isto. E hoje, basicamente, substituímos a responsabilidade do transporte coletivo de passageiros por esta solução. O que é mau? Pegando nisto e trazendo para o contexto da mobilidade urbana. É claro que a mobilidade urbana não se circunscreve apenas aos transportes coletivos de passageiros. Okay. A mobilidade urbana circunscreve uma série de fatores, incluindo o próprio peão, o cidadão. Porque, na verdade, o que estamos a falar é o quê? É a forma como se gera o espaço, o território que pertence a uma série de entidades. Imagina, desde os particulares aos coletivos, desde os automóveis às pessoas, vamos falar nesse tempo para que todos possam perceber, que todas estas figuras, entre aspas, têm direitos, usufruem de direitos no que toca ao saírem de um determinado ponto para o outro. E isto tudo sincronizado com os transportes públicos, com o movimento, vamos dizer, pedonal, ou das pessoas a pé, não é? Com os automobilistas, com... Eu tenho alguma dificuldade em falar de taxistas, porque nós, quando falamos de taxistas em Angola, transportamos-nos para aquela figura que emergiu nos anos 80, não é? Que é o candongueiro, que hoje chamamos de taxista, do meu ponto de vista, de forma errada. Com, vamos dizer, as ciclovias, por exemplo, com quem prefere eleger, por exemplo, a mobilidade por via da bicicleta, por exemplo, de um ponto ao outro. Todas essas figuras têm direitos no contexto urbano ou periurbano. E nós reduzimos a discussão da mobilidade urbana ao transporte coletivo, e ainda por cima feito da forma como é feito, que do meu ponto de vista é a forma precária, a forma que emergiu no determinado contexto e que devia rapidamente, o governo devia encontrar uma forma de solucionar isso. Isto não se seleciona por decreto, entende? Isso também temos que ser claro, que isso não se seleciona por decreto. Isto é um problema de gestão e ponto. E o problema de gestão não se resolve com decreto, não se resolve por decreto. Mas se a solução apresentada, por exemplo, imagina, não só do ponto de vista estratégico pelo governo central, que depois do ponto de vista tático é capaz de chegar ao governo provincial e finalmente do ponto de vista operacional pela administração municipal, seguramente que se essa articulação entre os vários níveis estiver muito bem feita, nós poderemos, sem sombra para dúvidas,
encontrar algo que responde de forma eficiente e eficaz e substitui naturalmente o candongueiro como tal como a temos hoje. Sabe que em economia existe uma passagem que diz que a boa moeda afasta a má moeda. Não é por acaso que as pessoas preferem o dólar ou o euro em detrimento, por exemplo, do Kwanza. Tá bem? Existe uma explicação, é que se articular bem isto, eu acredito que não só vamos ter uma situação que responde ao problema de facto e não continuamos a ter o paliativo para responder à necessidade das pessoas se deslocarem, mas também vamos acabar, se calhar, proporcionando maior e melhor integração territorial, maior coesão territorial e, naturalmente, do ponto de vista económico e social, até mesmo para a saúde das pessoas, naturalmente que teremos muito melhor qualidade se definitivamente chegamos à conclusão que temos que pensar mobilidade urbana, temos que melhorar os transportes públicos, temos que dinamizar as outras formas de mobilidade, incluindo, por exemplo, os pedonais, como eu disse, em que, por exemplo, eu se parar diante de uma passadeira, ninguém para na estrada, mas absolutamente ninguém. Eu já tive casos em que eu paro na passadeira, vem um polícia ao volante de um carro e o polícia não para na passadeira. Sim, doutor, mas isso não é um problema do polícia. Sim, mas a questão que eu coloquei, esta foi um refrescamento muito positivo, nos colocou a refletir sobre o nosso Estado. Mas de acordo a realidade, ou as realidades de outras localidades, comparando a nossa, estamos mal, estamos bem, pior, mais ou menos? Deixa-me dizer o seguinte, Rodrigo, e com todo o respeito que tenho pelo nosso diretor também, por variedíssimas razões, entenda, tudo que eu mais quero é que o nosso município consiga o melhor para os seus cidadãos, para os seus municípios. E a pergunta que colocas, e muito bem, às vezes o pessoal não interpreta bem quando a gente faz comparação com outras latitudes. Mas a comparação é muito importante. Por quê? Porque permite-nos perceber em que ponto nós estamos e o percurso que precisamos fazer para estarmos mais ou menos daquilo que é tido como razoável e aceitável. E nesse particular, respondendo à tua pergunta, eu iria para o grau superlativo, que é, nós não estamos apenas mal, nós estamos muito mal. Okay. Tá bem? Mas isso deve nos fazer baixar, vamos dizer, a luta, deixar de continuar a lutar para que consigamos ter uma solução mais adequada, não só àquilo que os cidadãos querem, mas também que responda a outras situações como ecológicas, saúde e o bem-estar dos cidadãos. Não devemos. Há muitas questões que se impõem neste quesito. Há muitíssimo. Eu quero passar também aqui a palavra ao nosso diretor, Zefrino Tomás. Zefrino, seu diretor, qual é a visão que tem sobre as atividades do táxi, sobre os transportes públicos no Cuito? Assim, como diretor, na primeira pessoa, qual é a análise que faz? Pronto, muito obrigado mais uma vez. Fazendo um enquadramento quanto ao transporte público cá no Cuito, eu digo que estamos no bom caminho, porque é o setor que nós dirigimos, a razão pela qual fomos nomeados para o dirigir. Se fizermos um balanço em 3-4 anos atrás, nós cá no município do Cuito não tínhamos transportes públicos. E hoje, por razões de algumas estratégias traçadas pelo nosso executivo, hoje o nosso município, a nossa província e em particular a capital da província, que é o município do Cuito, já temos transportes públicos. Vamos agora falar da mobilidade. Eu queria fazer um enquadramento da própria mobilidade, que é a facilidade de movimentação
ou deslocamento de pessoas e bens. Hoje no Quito, a mobilidade já se verifica de forma positiva, mas precisamos melhorar, né? Precisamos melhorar para tornarmos então o Quito mais organizado. E esse trabalho está a ser feito. Existe um plano que foi traçado para podermos então garantir em curto prazo que tenhamos uma mobilidade aceitável no nosso município e para o bem de todo o cidadão ou o munícipe dessa circunscrição ou jurisdição, né? Muito obrigado. Pois, muito bem. Zefrino, quando fala sobre estarmos bem, vem comparando relativamente com os tempos passados ou com outras realidades? Eu venho comparando com os tempos passados. Okay. Era tão precário que nós quase que há 3, 4 anos só tínhamos um autocarro da casa fora. Hoje temos vários autocarros, né? Por causa do programa que o Estado gizou, houve concurso público, temos aí cá os operadores a circularem aqui no município do Quito. Então, pronto, essa comparação nos faz crer que estamos bem e precisamos melhorar, de facto. Precisamos sim, senhora, melhorar, mas sim... Deixa-me só dar aqui um ponto. Sim. Imagine. Do meu ponto de vista, aquilo que está a acontecer hoje, pelo menos até a data, não quer dizer que as pessoas estão a andar a pé, não. As pessoas têm, e mesmo no passado até tinham. Em mais condições, provavelmente, sim. Hoje há mais oferta de autocarros, sim, não tenhamos dúvidas disso. Mas eu acho que transportes, vamos dizer, públicos, com base na introdução que o nosso diretor fez, eu penso que públicos no sentido em que quem faz a gestão é um ente público, né? Isto, na realidade, nós não temos. Mas eu, pelo menos, sou das pessoas que gostaria, muito sinceramente, que o ponto de vista que o nosso diretor municipal dos transportes levantou relativamente à extensão pública do transporte coletivo de passageiros fosse mesmo de facto uma realidade. Eu sou das pessoas que apoia isto. Eu, sinceramente, eu preferia, a minha opinião, só apenas, não vale o que vale, eu preferia que, por exemplo, não diria tanto o governo provincial, mas o município tivesse uma empresa pública de transportes coletivos de passageiros. Por quê? Porque ao invés de ter optado, por exemplo, da solução que foi encontrada, que foi distribuir os autocarros por algumas pessoas cujos critérios, até em alguns casos levantaram muitas suspeições, não é? Como todos nós sabemos, mas isso vale o que vale, e que estes operadores, aquilo que fazem é, claro que o governo tem uma certa vontade e diz aos operadores o que eles têm que fazer, mas em boa verdade, o objetivo perseguido pelo governo, quer provincial, quer pela nossa administração municipal, é o quê? É garantir que as nossas populações tenham os meios à disposição para se deslocarem de um ponto ao outro. Esta é a versão que eu também corroboro. Mas do outro lado, tu tens operadores que são empresas privadas que têm um objetivo muito focado nos termos não estão fazendo nada de errado, porque a nossa Constituição assim também o prevê, que a iniciativa privada visa fundamentalmente o lucro. Isso todos nós sabemos que assim não tem pecado nenhum, nem nenhuma ilegalidade, mas é que a prossecução social é muitas das vezes distorcida por força deste outro lado que as empresas privadas perseguem, está a ver? Por um lado. Por outro lado, tem mesmo a ver com aquilo que eu falei há pouco tempo, a coesão territorial. O privado vai privilegiar as rotas mais rentáveis, enquanto que, ao invés do governo ter distribuído os autocarros da maneira como distribuiu, se optasse pela definição, porque nós, antigamente cá na província do Bié, eu era um garotinho ainda, mas lembro-me que havia uma empresa pública, tudo bem que o contexto era mas tenho certeza absoluta que é possível fazer isso hoje, e devia ser essa a opção, porque como a empresa pública
nesse contexto, e assim em quase toda a parte do mundo, há uma empresa pública que o governo faz investimento nesta mesma empresa, adquire os autocarros, define o plano operacional desta empresa, vais ter uma rota Cuito, por exemplo, Cambandua, não é? Não é pelo facto de ser uma rota rentável, mas pelo facto de existirem pessoas naquela localidade que têm que se movimentar de um ponto para o outro. E mantém esta ligação com a sede do município, o que, no fundo, acaba por fortalecer a coesão territorial, a coesão daqui da nossa zona. Estou sabendo, eu queria aproveitar a parte onde diz sobre as rotas, né? Do Cuito, Cambandua. Vejamos que eu queria, sei lá, se calhar poderíamos relacionar, antes eu queria que o diretor respondesse, se os táxis, no caso, os candongueiros privados, também podem ser considerados públicos. Pronto, eu gostaria que fosse mais claro. Sim. Sim. Vejamos que os autocarros, pronto, todo mundo tem a ideia de que os autocarros fazem parte, ou seja, têm a funcionalidade de servir ao público. Neste caso, tem as suas rotas, aqueles autocarros têm as suas rotas, tal como foram distribuídos. Mas também, para além desses autocarros, temos esses vulgos táxis, no caso, que, por sua vez, fazem as mesmas rotas. São também considerados transportes públicos? Não. O táxi não é considerado transporte público. O táxi veio para concorrer para uma carreira, nós dissemos assim, título de concessão de carreira. Ele vai dizer: eu quero fazer Xicindo, centralidade do Quito. Ele é livre de escolher a rota que ele vai fazer. Enquanto que no transporte público, que são nossos operadores de autocarros, eles passam por um concurso público, vamos dizer assim, chegaram 10 autocarros, mas as rotas definidas para esses autocarros serem distribuídos é Xicindo, 500 casas, Xicindo, Cuquema, Xicindo, Ecovongo. Então, eles têm rotas definidas. Se violarem essa rota, eles sentem a mão pesada da lei e recebem uma multa. Ok, então temos aqui rotas já estabelecidas. Temos sim. Mas temos aqui informações também que há autocarros que não chegam nas suas rotas. Diante deste quesito, qual é a análise ou o que é que tem se feito, ou seja, a administração, quais são as tomadas de medidas que fazem relativamente a este problema? Pronto, quanto ao incumprimento de rota, o que é que a gente tem feito? Nós temos fiscais que controlam essas rotas e as empresas que operam nessas rotas em que elas concorreram. Se uma dessas empresas violar, nós trabalhamos com polícia de trânsito, é interpelado o carro, vemos a documentação, lá na licença que passa a direção provincial ou a direção municipal dos transportes, tem a rota. Se ele tiver a violar, então tem uma multa estipulada por lei que passamos para essa empresa, para podermos então disciplinar este operador a não fazer rotas não definidas no concurso. Pois, doutor Sandro, eu queria que explicasse mais ou menos sobre as rotas, uma vez que temos aqui populares, sobretudo a população do Angélica, Luapanda e o bairro Praia, vê-se na falta de transportes. A Cruz Diretor diz que tem rotas estabelecidas, mas é que há populares que reclamam sobre a falta dos transportes públicos. Neste caso, a direção municipal tem suas medidas e bem provavelmente que não tem sido vigorada. Se calhar falta um pouquinho disso de uma visão, um controle sobre esses transportes. E diante desta situação, Dr. Sandro, quais seriam as medidas a serem tomadas que é para ultrapassar esta dificuldade? Olha, Rodrigo, imagina uma coisa. Nós somos angolanos e percebemos bem as fragilidades que imperam sobre algumas das nossas instituições. Às vezes não é porque
ou seja, o responsável máximo não dá orientação para que se viole, para que se deixe de fazer. Mas quando a gente vai para a estrada, nós sabemos perfeitamente que na estrada, muitas das vezes, temos polícias que recebem alguma compensação ilícita, não é? Para consentir que determinado operador, como disse o nosso diretor, e bem, se desvie do cumprimento de determinada rota. Por isso que eu fiz referência há pouco tempo à empresa pública de transportes, que eu acho que seria uma solução que responderia e se evitaria esse problema. Por quê? Porque uma empresa desta natureza, tudo bem que os transportes não seriam grátis, não é? Provavelmente para algumas franjas da nossa sociedade, se calhar como idosos, estou-me a referir àquilo que acontece noutras latitudes, né? Se calhar idosos, as crianças até uma certa idade, até os 12 ou coisa assim parecida, poderiam estar isentos do pagamento mas uma empresa dessa natureza, aquilo que persegue é fundamentalmente o bem-estar, o conforto, e fazer com que se evite a fraca ou a ausência de movimentos de um ponto para o outro dos populares, sob pena disso também, de alguma forma, afetar a nossa economia. Então, a solução mesmo, que eu acho, é que devíamos evitar a distribuição de autocarros para operadores privados. O que devíamos fazer era a criar esta empresa pública de transportes, uma empresa municipal, por exemplo, tutelada pela nossa administração. Imagine como acontece a outros níveis, por exemplo, ao nível do nosso executivo e tal. Eu estou-me a referir, não do ponto de vista legal, estou-me a falar apenas do ponto de vista de gestão, ok? Em que a nomeação, imagine, da pessoa responsável pela empresa pública de transportes municipais estaria a cargo, por exemplo, do administrador municipal, ou por força deste mandatar ao diretor municipal para o fazer. Há um plano estratégico, porque às vezes também aqui o que falei é exatamente isso. Há um plano estratégico de desenvolvimento desta área, e eu acho que esse plano era bom que fosse partilhado até mesmo com os munícipes, porque se o plano está a ser desenvolvido para estar ao nosso serviço, visa o nosso bem-estar nesta área da mobilidade, acho que devia ser bom que partilhassem connosco, nós os munícipes. Seria bom que nos dessem a oportunidade de nos ouvirem relativamente àquilo que nós, enquanto munícipes, achamos do que deve ser feito no nosso próprio interesse, não é? E, às vezes, imagina, uma empresa destas, Cuito, Cambandua, ok? Do meu ponto de vista, eu acredito que não deve ser uma rota provavelmente rentável, do ponto de vista financeiro. Sim. Ok? E pode-se dar os casos em que, como disse o diretor, não sei se me enganei, na percepção é que, imagine, as rotas fazem-se por concessão, né? Há um concurso público, provavelmente, e as empresas se candidatam e para determinadas linhas, não é? Bom, pode haver alguma facilidade de se dar privilégio a algumas pessoas para estarem em determinadas rotas porque são mais rentáveis, e aquelas menos rentáveis serem entregues a determinados operadores. Mas eu, enquanto empresa, se eu não tenho nenhuma subvenção, eu não tenho nenhum subsídio, ou seja, não há uma participação do Estado no custo da operação por bilhete, né, por ticket, é claro que, em última análise, o que estamos a dizer é que é a empresa, de per si, a suportar toda essa despesa. E ela vai se ver, a procurar aqui certas artimanhas ou artifícios para poder, de tempo em tempo, operar numa rota mais rentável, porque aquela que lhe foi dada a concessão não ser rentável. E, claro, a sustentabilidade das empresas depende muito também das entradas de oxigênio financeiro para elas se manterem no tempo. É isso que às vezes é preciso ver, por um lado. Por outro lado, eu também acho que, e falando aqui já da mobilidade, acho que devíamos fazer aqui uma conjugação entre o dinamismo que se quer ao nível dos transportes públicos, né, os transportes coletivos, com outras formas de movimentar-se de um ponto para o outro, como por exemplo, eu sei que é muito difícil, porque os recursos são escassos, por exemplo, fazer uma estrada e terminar, a prova disso é que ainda não temos, daqui para
aquela comuna daqui, quem passa daqui dessa zona do... Chicala. Da Chicala, pois. Eu faço sempre confusão a Chicala e Chicava. Não sei porque. É Chicala, obrigado. Ainda não temos asfaltada, a estrada asfaltada. Mas as acessibilidades também são um elemento essencial ao nível da mobilidade. Mas ok, não conseguimos fazer isso por razões que todos nós sabemos. Epa, nem sempre há recursos financeiros para o fazer. Mas se dinamizarmos, por exemplo, uma ciclovia, não é? Que liga, se calhar, aqui a nossa sede a Chicala. Estaríamos a dinamizar, né, um dos aspectos, vamos chamar entre aspas, um dos setores ligados à mobilidade, e podia de alguma forma também encorajar ou facilitar e dar algum conforto ao movimento dos nossos munícipes que moram ou que têm intenções de visitar a Chicala para aqui, para o Cuito. Mas temos aí transporte? Temos aí um autocarro que nesta via? Não, ainda não temos essa rota. Ok. E de certeza que, assim, os angolanos que lá estão não são menos angolanos do que nós, né? Não são menos angolanos do que o Queima. Mas, agora vamos dizer assim, se isso é vontade do nosso diretor municipal não ter um autocarro ali, eu aposto com quem quiser que não é vontade. Nosso diretor quer ter lá aí um desses autocarros a operar. Mas é preciso essa conjugação. Enquanto não temos condições de fazer as outras áreas, provavelmente devíamos dinamizar outras, se calhar menos onerosas, digamos assim, para ajudarmos a facilitar a vida dos nossos munícipes. Sim, doutor Santos disse muito bem, mas a questão pronto, não depender do seu diretor, aqui dos transportes no nível municipal, uma vez que há pouco disse que foi da responsabilidade da administração distribuir os autocarros. Não disse isso. Ok. Existe um plano realizado pelo nosso executivo, os autocarros vêm à nossa província, a direção provincial faz o concurso e distribui. As empresas operadoras dos transportes públicos, e nós, a administração, também recebemos um autocarro do gabinete provincial. E esses autocarros distribuídos são privados ou públicos, no caso? Os autocarros distribuídos são privados ou... Por isso é considerado transporte público. Eu disse muito bem quando fiz a definição. Transporte público é um sistema que pode ser administrado pelo poder público ou por empresas privadas. Tá bom, então eu vou refazer a pergunta. Os autocarros distribuídos são supervisionados pela administração, pelo Estado ou pelo privado, pelas empresas privadas? A administração municipal do Cuito, pela primeira pessoa, eu respondo pela direção municipal. Nós apenas fiscalizamos a atividade desses operadores, fazer cumprir as rotas e garantirmos que haja mobilidade a nível do nosso município. Aproveitando a resposta, esta deixa, temos aqui, falei há pouco, no princípio da nossa entrevista, temos aqui informações de que os operadores não cumprem na sua íntegra as rotas estabelecidas. E diante desta situação, o que a administração tem feito que é para ultrapassar esta problemática? Pronto, muito obrigado. Diante dessa situação, a administração realizou um plano, temos um plano aqui de atividade para podermos então melhor fiscalizar essa atividade. E o Dr. Sandro disse muito bem há pouco tempo que muitos operadores, em função da rota que eles concorreram não ser rentável, usam artimanhas. Está aí para o Cunge, ele concorreu para ir para o Cuquema, encontram polícia, recebem a documentação, verificam que a rota dele é Cuquema, mas deixam passar. Então, o que devemos fazer? Nós reconhecemos essas dificuldades que existem, mas prometemos aqui, como administração municipal do Cuito, criar mecanismo para fazer com que nossos operadores cumpram mesmo. Tem que cumprir, passar. Há uma sanção? Sim, há uma sanção. Nós garantimos, como administração municipal do Cuito, que essas artimanhas que têm acontecido dentro de 2-3 semanas, as coisas serão diferentes. Estamos aqui. Há mesmo dificuldades.
principalmente dificuldade. domingos, sábado e domingo, há sinceramente uma insuficiência por parte dos transportes públicos. Temos conhecimento dessas dificuldades e queremos aqui garantir aos nossos munícipes que vamos resolver essa questão como a administração municipal do Quito, para que os operadores cumpram o horário, porque esses autocarros, esses operadores devem entrar às 6 da manhã e encerrarem às 22 horas. Então, vamos aqui cumprir com o nosso plano, já estamos a fazer um trabalho pedagógico com as empresas operadoras nessa área de transporte público. Aquele que não cumprir com o estabelecido, então vai ver a mão pesada da lei. Doutor Sandro, diante desta dinâmica toda que o nosso diretor acabou de dizer e também a reportagem que nós ouvimos, qual, neste passo todo que o Quito caminha, acha que podemos, se calhar, chegar no nível que se deseja em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Bem, deixa-me dizer o seguinte. Eu entendo que haja muito boa vontade em resolver esse problema. Esta boa vontade também devia ser, de certa forma, conciliada com, vamos dizer, ações que caminhem efetivamente para a resolução do problema. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine, a empresa privada é mesmo empresa privada. Se o governo até fornece ou distribui autocarros para estas empresas privadas que depois recebem um título, digamos, de exploração para estarem numa determinada zona, então significa dizer que nós enquanto Estado, enquanto administração municipal, enquanto governo provincial, nós temos capacidade financeira de providenciar o quê? Os autocarros, que são os meios. Então, se nós conseguimos criar os meios são fornecidos pelo Estado e muitos, imagina, quem assegura a manutenção e não sei, mas são mesmo os operadores privados, isso a gente sabe. Se o governo consegue comprar isso, por que é que não se opta por criar um ente público, uma empresa pública que passe a fazer a gestão dos transportes públicos coletivos de passageiros? Pelo menos, falando da administração municipal ao nível do nosso território municipal, né? É claro que ao nível do governo provincial se pode alargar isso às outras áreas e seria bom que se fizesse, porque eu acho que esta seria a melhor forma de responder a este problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso não esquecer que o privado persegue algo que, em linhas gerais, é sempre diferente daquilo que o governo persegue. O governo persegue o bem-estar social, está a ver? Enquanto que as empresas privadas perseguem o lucro. Se estiver durante algum tempo numa linha menos rentável, o dinheiro tem que sair de algum lado. Não existem almoços grátis, está a ver? Alguém vai ter que pagar a fatura, porque eu tenho que fazer a manutenção daquele carro que eu coloquei daqui a Chicala, a saltitar, não é? Vai desapertar isso, vai desapertar aquilo e tal, até estou a cumprir o que diz o meu título de concessão. Sim. Mas no fim do dia eu tenho que garantir a manutenção daquele autocarro. O desafio é grande. É muito grande. Doutor Sandro, já estamos mesmo no final, faltam-nos poucos minutos. Eu queria fazer outra pergunta, há muitas questões, mas eu gostava de saber, na voz do senhor diretor, quais são os desafios nessa nova administração, no caso, quais são os desafios para então que haja uma boa atividade dos transportes públicos? Pronto. Para esse novo mandato, né, essa recondução, nós como administração, eu pessoalmente gostaria de frisar aqui a deixa de Sua Excelência Presidente da República, que é trabalhar mais e comunicar melhor. Nós temos um plano traçado que é para ser cumprido, mas vamos cingir-nos em ouvir mais os munícipes do Quito para podermos então melhorar as condições que se impõem. Hoje não podemos só trabalhar com o nosso plano, aquilo que está estabelecido por lei, mas devemos aproximar os munícipes
à administração municipal do Quito para então respondermos aquelas questões que são prioritárias. Às vezes nós pensamos que devemos fazer isso, mas a necessidade do munícipe ou do nosso utente é outra. Então, se ouvirmos essas pessoas, conseguimos colocar os serviços em pleno conforme os nossos munícipes querem. Pois muito bem, 19h56 minutos. O tempo aqui não para. Eu vou dar 1 minuto e meio aos meus convidados. Começo pelo Dr. Sandro e voltamos pelo diretor municipal. Muito bem. Bom, eu gostaria apenas de reiterar, e no fundo acaba por ser mais um desafio. Diretor municipal, por favor, com a nossa administração, a quem também tenho muito apreço, gostaria de lançar um desafio. Pensem na possibilidade de se criar uma empresa pública tutelada pela nossa administração para fazer a gestão dos transportes públicos coletivos de passageiros. Acho que podia ser um bom exercício e podia responder de forma assertiva àquilo que são, de facto, os anseios da população do nosso município. Uma última deixa também. Eu gostaria que nós, os munícipes, conseguíssemos ter acesso e participar da discussão de um plano estratégico para a mobilidade no município do Quito, onde o nosso peão fosse tido em conta, né, o pedonal fosse tido em conta, onde pudéssemos cultivar o hábito de dar prioridade ao peão quando ele estiver diante da passadeira e sobre a passadeira, que é algo que não existe aqui, onde os indivíduos que privilegiarem as formas saudáveis de mobilidade também tivéssemos em conta as vontades dessas pessoas. Isso não custa muito. É lançar um plano municipal de desenvolvimento de ciclovias para que quem quiser ir trabalhar de bicicleta possa usar a bicicleta. Por exemplo, quem quiser ir ao Ecovongo... 1 minuto e 30 já... Possa ir ao Ecovongo. Tá bem? Então, eu acho que aqui para terminar era mesmo... se pudéssemos ter acesso e discutir com a nossa administração um plano estratégico sobre mobilidade ao nível do nosso município. Obrigado. Senhor Diretor Zeferino Tomás, 1 minuto e meio. Muito obrigado. Gostaria de agradecer à Rádio Cuquema pelo convite que nos foi formulado e agradecer ao meu colega de painel, o Dr. Sandro Miguel, e para dizer que estou muito feliz por participar desse debate com o Dr. Sandro. Acabou elucidando uma vez mais sobre a ideia desse município e queremos contar consigo para vários encontros que a gente vai poder realizar ou trabalhos pedagógicos com nossos operadores para podermos então estar alinhados a nível do nosso município e tornarmos esse Quito em conjunto a nossa paixão. Viva! Quito, a nossa paixão.